Eu simplesmente detesto quando alguns amigos meus ou pessoas próximas, de sacanagem, enviam um link para o meu celular mostrando vídeos daquele cidadão que tem até o mesmo sobrenome que o meu, né, Marinho, Eduardo Marinho, o nome dele. E ele é um cara que é articulado, tem conhecimento. Eu não vou chamar de inteligente. E a última coisa que eu quero é ofendê-lo também. Mas ele dissemina algumas ideias dele e tudo bem. Afinal de contas, nós vivemos em um país livre, né? E nós temos o direito de falar e de nos tornar o que nós quisermos. Mas eu acredito, na minha concepção, ao meu ver, que ele faz um desserviço, mesmo com aquela fala toda dele. Ele fala dos ricos, dos empresários que dão empregos para as pessoas menos abastadas ou pobres, como ele fala. Eu acredito que ele seja um desserviço, porque ele estaria ajudando ou contribuindo muito mais para uma sociedade sadia, saudável, se ele fosse empresário, se ele ensinasse as pessoas a se libertarem da pobreza, porque haja visto, já foi falado, e eu concordo plenamente, que não há nobreza alguma na pobreza. A pobreza te escraviza. Na verdade, não é o empresário, não é o baixo salário, segundo ele, e essa parte eu até concordo, mas se ele quer dar dignidade para as pessoas menos abastadas, se ele quer ser voz, ele poderia se tornar empresário e dar empregos mais dignos. Aliás, todo emprego é digno. Ele poderia dar salários mais dignos, já que ele se importa tanto, ao invés dele brigar, falar desta forma, a injustiça, ele fala muito de injustiça, ele poderia ser a voz empresarial, ele ser um empresário, um empregador, para tirar o máximo de pessoas da pobreza e dar mais dignidade através de um salário que ele sustenta, que ele pensa ser digno. Né? Porque agora ele fala que a classe lá embaixo, que segura o país, eu concordo. Mas se essas pessoas não estiverem satisfeitas, trabalhe, estude, lute para chegar no topo. Afinal de contas, dá para chegar. É uma questão de escolha. Só que o que ele precisa falar, na verdade não vou nem citar ele, que a ideia aqui não era citar ele, é uma indignação que eu tenho contra os meus colegas que enviam, porque sabem que eu não gosto, aí eles fazem de propósito, enviam esses links para mim. Eu já falei, cara, não envia esses vídeos desse cara para mim. Não é nada pessoal, mas são coisas que eu não gosto de ver, de ouvir. Mas esse cidadão é um desserviço, e ele fala bem, é um cara articulado, acredito que tenha estudado sim, eu não conheço a história dele, mas ele fala muito bem. Ele poderia usar isso para ser um empregador, para ser o modelo. Olha só, eu tenho essa empresa, eu estou resgatando vidas, cidadãos menos abastados e estou pagando isso aqui, ó, acima do que é estipulado. Ele ser a referência e todo mundo em alta voz fala assim, ó, a empresa do Eduardo Marinho paga bem, tira as pessoas da pobreza, porque assim, ele largou tudo que ele diz ter largado e se tornou mais um pobre, que ele não gosta do capitalismo, dessa coisa toda. Até onde eu ouvi, até onde eu consegui ouvir, talvez se chamar isso de problema, o problema está em mim, não nele. Eu só não gosto de ver, não gosto de colocar os meus olhos em todas as direções. Não me manda vídeo desse cara, eu não suporto. E você, meu colega, não vou nem chamar de amigo mais,
você está fazendo um desserviço igual a esse cara. Esse cara é um desserviço. Repito, não há nobreza na pobreza. Não há nobreza. Você fica escravizado, mutilado, digamos assim, cognitivamente, sabe? Porque você fica privado de várias coisas que você poderia fazer e você não faz. Então, se você quer ajudar realmente alguém, você tem que sair daquele local e se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos para resgatar outras pessoas e não ser mais um. Não influencia positivamente. Só quem tem autoestima baixa, só quem não tem vontade de vencer na vida, fica escutando uns caras desse, falando mal de empresários. Quem é que dá emprego? Se essas pessoas que seguram o país, se não tiver emprego, o que elas vão fazer? Você aí prega contra empresário, que prega, porque o socialismo, porque a injustiça. Dentro desse contexto, você que fala isso, o que você faz? Igual aquela cena do Tropa de Elite, que o cara fez aquele estardalhaço todo, aí foi preso. Aí o capitão lá falou assim, cara, o que você vai mudar? Preso. A mesma coisa, o que você muda na vida de alguém sendo mais um pobretão? Sabe? Ficar abraçando, se lamentando, estamos aqui. Eu tenho certeza que essas pessoas gostariam de ter uma vida melhor, de morar numa casa melhor, em um bairro melhor, de ter coisas melhores, de poder pagar um plano de saúde, de poder se vestir melhor, de comer melhor, de não depender de programa social. Claro que tem umas pessoas que gostam de sugar, gostam de viver às custas, mas tem aquelas pessoas que querem ter a dignidade restabelecida, querem exercer a dignidade, a cidadania em plenitude, de ser o provedor, de ser a provedora, de ser autossuficiente nesse sentido. Não, eu posso fazer isso e não ficar à mercê de programas sociais, à mercê da impossibilidade de chegar no mercado, de uma loja, sabe, de não ficar olhando vitrine e não poder. Eu acredito que isso é o melhor. Então, assim, para você, em amplo sentido da palavra, para você que prega contra o empresário, dá uma outra solução. Não partindo para viver na mediocridade, porque isso aí é papo de gente medíocre, que revoltadinho porque eu vejo as pessoas pisando, os menos favorecidos. Se você é solidário, faz uma outra coisa, se não está na mesma situação. O que você ajuda? Estando na mesma situação, você não ajuda em nada. Então, pensa, melhora o teu cérebro, o teu pensamento e sai desse lugar e resgata outras pessoas. E não ir para aquele ambiente medíocre e ficar pregando contra empresários. E se não está satisfeito naquela situação, melhore a sua vida. Porque enquanto você não melhorar mentalmente, porque a pobreza é mais um caso de cognição, de pensar como pobre, do que a própria falta do dinheiro em si.